Beleza, galerinha? Boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o Canal Educação. Sou o professor Técio Câmara, tá aqui já, ó, tá? Satisfação muito grande em tê-los aqui conosco. E eu quero dizer para você que, a partir de agora, estamos com a nossa aula de Ciências da Natureza, IJA, sexta etapa do ensino médio. E na nossa aula de hoje que são 7 de outubro de 2022, na nossa aula de hoje, de Ciências da Natureza, tá aqui, ó, nós vamos trabalhar um conteúdo interessante, hein? E eu quero que você fique ligado aí, porque é um assunto que vale a pena. Olha lá. A maconha deve mesmo ser utilizada para fins medicinais? Sim ou não? O que é que você me diz? Eu preciso saber de vocês também, hein? Preciso saber de vocês também. Olha aí o roteiro da nossa aula. Então tá aí, ó. Compreender os mitos e as verdades sobre a maconha e saber se vale a pena o uso medicinal do seu princípio ativo. É porque não é o uso da maconha, é o uso do princípio ativo da maconha. Lá na medicação. Tá certo? Lá na medicação. Então vamos lá. Nós temos aí, portanto, para a gente poder entender as coisas direitinho, nós vamos começar falando sobre o THC, o tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, que são, portanto, as duas principais substâncias. Gente, olha só, eu já quero começar falando com vocês a respeito de uma coisa que é a epilepsia, câncer, dor neuropática, sintomas da esclerose múltipla. Tudo isso aí já tem evidência substancial que comprova a eficácia dos chamados canabinoides. Então nós já estamos começando bem, porque nós estamos começando falando de evidência. Porque não adianta a gente ficar aqui no campo das suposições, né? Achando que, não, mas não tem problema nenhum a gente fazer uso da maconha. Eu só não sei, de verdade, se ela tem ou não comprovação científica e tal, né? Mas, na verdade, gente, já existe essa comprovação. Potencial terapêutico para lesão medular, doença de Crohn. Professor, o que é essa doença de Crohn? Relacionada às vilosidades intestinais que o indivíduo perde com o passar dos anos, né? Esse indivíduo acaba perdendo, e aí fica difícil de poder, vamos dizer, tratar, né, a doença. Síndrome do intestino irritável, glaucoma, e aí diversos distúrbios, como a ansiedade, não é? A psicose, a depressão. Ou seja, gente, sinceramente, os potenciais dessas substâncias derivadas, vindas aí, né, que compõem a maconha, a nossa conhecida cannabis sativa, é, assim, altamente promissor. Então, nós temos aí vários pontos importantes. Que é preciso que fique bem esclarecido isso. Para depois a gente não ficar achando que pareceu que
foi com o único objetivo de liberar, por liberar, sem que tenha havido estudo ou qualquer evidência científica. Muito bem. Evidências limitadas relatam efeitos benéficos no transtorno de estresse pós-traumático, nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né? Aqui você está falando do chamado TDAH, tá aqui, ó, TDAH, e também no caso de enxaqueca, no caso da enxaqueca. Também é um outro ponto que seria, que está sendo levantado. Cara, eu vou dizer um negócio a você. Eu sofro de enxaqueca. Eu sei o que eu passo. E não é uma coisa boa, não. Quer dizer, pense numa ação que seria extremamente importante se chegasse a evidenciar o uso do THC no tratamento da enxaqueca, chegasse à conclusão sobre isso. Cara, é algo assim absurdo. Tá? Então, eu, por exemplo, me beneficiaria e muito. Os canabinoides sintéticos indicam efeitos adversos à saúde, acentuadamente mais graves e agudos relacionados ao uso desses produtos, incluindo, inclusive, casos de morte. Ele está falando do quê, gente? Canabinoide o quê? Sintético. E nós estamos atrás de qual? Do natural. É óbvio que o natural tem um potencial infinitamente maior do que o sintético. E é isso que tem que ser levado em consideração. Tranquilo? Show de bola? Então, cuidado, gente. Cuidado, para não confundir as coisas. Cuidado para você não confundir as coisas. Nós estamos falando do uso medicinal, não da maconha, mas do seu princípio ativo, que é o THC, que é o canabidiol. E cuidado, porque nós estamos falando da coisa tratada de maneira natural. Beleza? Tudo bem, nesse caso aqui são evidências limitadas. Mas se eu voltar aqui, ó, epilepsia, câncer, dor neuropática e certos sintomas de esclerose múltipla, já tem evidência substancial para isso. Os canabinoides, né? Então nós temos aí já de maneira bem evidente o uso dessa substância. Professor, então por que todo esse cuidado de se fazer a liberação desse uso? Na verdade, gente, já se pode fazer o uso, a prescrição médica, né, de maneira, claro, bastante limitada. Ninguém está dizendo aqui que do nada o indivíduo está fazendo essa liberação. Não, não é isso. Mas também é preciso ter cuidado em relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, uma informação, principalmente nos dias de hoje, ela é muito deturbada. Às vezes você pensa que se trata de uma grande vantagem que você está fazendo, e às vezes você tem uma certa dificuldade em relação a isso. Então, cuidado, bastante cuidado. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem, deixa eu passar, hein? Então, tá aí. Pacientes usuários de maconha medicinal, lá nos Estados Unidos, demonstraram melhora
no desempenho de tarefas e da atividade cerebral após 3 meses de uso. Demonstraram melhora no desempenho de tarefas e da atividade cerebral. Cidadão usuário da maconha medicinal. Isso onde? Nos Estados Unidos. Certo? Olha aí, nós estamos falando de evidência comprovada. Nós não estamos falando de qualquer evidência. Nós estamos falando de evidência comprovada. Eu não sei de onde é que veio esse dado. Então, nós temos uma fonte. Porque jogar dado por jogar é muito fácil. Diminuição na utilização de outros medicamentos, como os chamados benzodiazepínicos. Eis aqui um grande problema. E eis aqui um problema ainda maior. Pronto. Professor, quem são os benzodiazepínicos? Cara, nós temos, como benzodiazepínico, nós temos o diazepam, bromazepam, clonazepam, né? Que são ansiolíticos, o cloxazolam, enfim, midazolam, todos esses caras são os chamados benzodiazepínicos. São aqueles que deixam o indivíduo meio, né, grogue e tal. O indivíduo fica meio lento, porque diminui, porque os benzodiazepínicos são substâncias que deprimem o sistema nervoso central. Por isso deixa você mais tranquilo. Os opioides, principalmente os opioides, são substâncias normalmente utilizadas como efeito analgésico. O cara está sentindo uma dor e ele acaba utilizando o opioide. Beleza? Bom, quando a gente fala de trabalhos com ratos, por exemplo, nós temos ratos com autoadministração de álcool ou cocaína. Quando a gente tem, você faz a administração do álcool e da cocaína nesses caras, nesses ratinhos, e aí você começa a causar problemas, lesões, e depois você vai tentar controlá-las com o uso medicinal da maconha. Atenuou a busca de drogas e ansiedade experimental, sem tolerância, efeitos sedativos ou interferência no comportamento normal. Os efeitos: 5 meses, presença de CBD, canabidiol, no organismo em 3 dias. Ou seja, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de presença da substância no organismo, e essa substância controlando em doses plasmáticas, controlando o problema do indivíduo. No caso aqui específico, era esse problema. Que nós temos problemas relacionados ao uso excessivo. Claro, isso aí foi problemas induzidos, né? De álcool e também de cocaína. Beleza, galera? Então, pessoal, vocês estão vendo aí, tá? Uma quantidade grande. Eu não estou falando de pouca coisa, eu estou falando de muita coisa com relação a evidências. Não é verdade? Professor, é importante a gente ter essas evidências? Claro. Como é que eu vou passar para a etapa seguinte das pesquisas sem ter evidência de que a substância que eu estou tentando liberar, que eu estou fazendo a pesquisa, tem realmente efeito sobre o nosso organismo? É difícil a gente passar para outras etapas, não é não? Tranquilo?
Bom, uso de crack. Já no caso do uso de crack, não existe farmacoterapia efetiva para o tratamento de dependência de crack, pelo menos em relação ao uso da maconha. Ave Maria, professor, tá tentando apagar o fogo jogando álcool, é? Ao invés de jogar água? Como é que é isso? Tratar o dependente de crack com a maconha, não. De novo eu vou dizer, não é com a maconha. É com o princípio ativo da maconha. O que é diferente. A eficácia a longo prazo das intervenções psicossociais disponíveis é limitada demais. Então eu não posso chegar aqui e dizer que há comprovações de que o uso do princípio ativo da maconha ajuda na questão da dependência com o crack. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Canabinoides podem ser efetivos na redução da fissura. Aquele momento de ruptura entre o uso, o indivíduo está usando, e o indivíduo que está querendo deixar. São perturbadores naturais e menos potentes. Talvez considerados aí, em algum momento, como alucinógenos. Talvez. Beleza? Talvez. Gente, nós temos aí a chamada cannabis sativa, que é a planta com maior número, né, de canabinoides, cerca de 60 tipos diferentes de canabinoides, cerca de 60 tipos diferentes. Cara, realmente é uma quantidade enorme, né? Quer dizer, você pode ali ter o uso, e aí novamente eu digo, não é a maconha e sim o princípio ativo, só de canabinoides são cerca de 60. 60. Cada um, evidentemente, com o seu efeito. E você pode aí, é lógico, né? Você pode fazer o uso de alguns e de outros não. Pessoal, a gente sabe de maneira clara, de maneira muito clara, que existem pessoas que há muito tempo já fazem o uso dessas substâncias. Mas, professor, não é liberado, mas vendem, mas usam. Uns que utilizam a própria droga, né? Utilizam a própria droga, a própria maconha, o próprio cigarro de maconha, né? E outros que não, que fazem uso apenas do princípio ativo. Que ele pega, ele encontra em determinados lugares onde compra. Ele já tem a pessoa ali para comprar. E aí, ó, de boa, meu amigo. O cara usa sem problema nenhum. E essas pessoas têm relatado, pessoal, de maneira unânime, praticamente, que a melhora tem sido absurdamente grande. Cara, porque veja, para que uma resposta melhor de melhora que o próprio indivíduo dizendo que faz o uso e que sabe que melhora? Para quê? Não pode ter não, gente. Não pode ter. O cara faz o uso da maconha, o uso da própria droga mesmo, e relata melhoras assim, extremas. Imagine você fazendo, diante de pesquisas sendo comprovadas, que o uso dessa substância, porque eu estou falando é o princípio ativo, tá? Pode ser utilizado para o tratamento de muitas e muitas enfermidades, como algumas que eu já coloquei aqui, comprovadamente, esclerose múltipla, câncer, etc. Comprovadamente. Me diga aí. Claro.
Principal canabinoide é o delta 9-THC. É o delta 9-tetrahidrocannabinol. É o principal deles. É o que tem maior relato de vantagens, tá? Em relação às demais substâncias. E olha que eu estou falando para vocês aqui que nós temos um total de quantos? 60 canabinoides. Nós estamos falando de um. Rapaz, é sério, hein? Efeitos agudos, psíquicos agradáveis. Não vai te desorientar. Né? Porque a maconha, ela é uma droga alucinógena. Nós temos 3 tipos de droga. A depressora, a estimulante e a alucinógena. Depressora da atividade mental, que essa classificação é baseada no que essa substância faz na atividade mental. Então, nós temos as drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras ou alucinógenas. A maconha é alucinógena. E ele relata o uso da substância como um efeito agudo psíquico o quê? Agradável. Sensação de bem-estar, de calma, de relaxamento, de euforia, algum tempo depois, vontade de rir, pensamentos filosóficos em profundidade, criatividade melhora e a percepção sensorial, principalmente a audição, olfato e paladar também. Temos um relato interessante aqui, que é o alívio da dor, a redução das náuseas, o aumento do apetite, o indivíduo come bastante, o indivíduo que usa a própria substância. Efeitos agudos como psíquicos neutros, desagradáveis ou de risco. Alteração da capacidade de calcular o tempo. Minutos viram horas. De calcular o espaço, um túnel de 10 metros vira, um negócio grande. Prejuízo de atenção. Prejuízo de memória de curto prazo. Com doses muito altas, gera a incoordenação motora, delírios e alucinações. Má viagem, o chamado bode, né? Que é a angústia, o medo de perder o controle, tremor, suor. Professor, primeiro o senhor deu o mel para depois dar o fel, é? Pois é, gente. Eu só estou querendo colocar para vocês, conforme o título da nossa aula de hoje, volta aqui para mim, por favor, Dornelis. Conforme o título da nossa aula de hoje, eu só quis colocar para vocês que é preciso que a gente abra os olhos para a possibilidade medicinal, mas com cuidado. Porque a gente sabe disso aqui já. Isso aqui já é relatado, já é conhecido. Vamos lá. Síndrome amotivacional. Ocorre apenas com uso pesado, diário. Diminuição do drive da ambição. Prejuízos sociais e ocupacionais, diminuição da atenção. Introspecção. Né? Tudo isso são fatores que precisam ser levados em consideração. Tá certo? Precisam ser levados em consideração, claro. Gente, eu só preciso dizer para vocês uma coisa. Depois de tudo isso que nós colocamos, prós e contras, a discussão continua. O uso medicinal da cannabis sativa não foi completamente liberado no país. Afinal, o plantio continua proibido. E a própria Anvisa reconhece que o debate acerca desse ponto pode ser retomado no futuro. Pode não, né, gente? Deve ser retomado no futuro. Em entrevista ao Estadão, na época da publicação da nova norma, William Dibby, presidente da agência, afirmou que o assunto não sairá da pauta. Bom, com isso nós temos a certeza de que no futuro a discussão pode voltar.
Galera, vamos lá para as nossas questões, vamos ver se a gente aprendeu aqui. Eu vou para a primeira questãozinha, fácil, tá? A maconha auxilia no tratamento de quais doenças? Essa é fácil, tranquila, aliás. Mas você precisa escrever. 2 minutinhos e eu volto, gabaritando e comentando a questão. Até já. Muito bem, galerinha. Tá aí. Vamos ver aqui então? Vamos lá. Nesse ponto, é interessante observar que a cannabis sativa contribui para a medicina com dois componentes diferentes. O CDB, canabidiol e o THC, que têm efeitos diferentes e são usados em casos específicos. Eu não coloquei quais são as doenças especificamente, conforme ele pediu, porque isso vai variar do tipo de substância. Lembra que a gente falou que o mais importante é o delta 9 THC? Lembra? Pronto. Delta 9 THC, esse aqui é o mais importante. Então aqui nós temos ações diversas também. Ações bastante diversas. Então assim, é claro que isso vai, nós vamos ter muitas doenças que no futuro certamente serão descobertas, que o tratamento, né, com essas substâncias, tanto o THC quanto o CBD, canabidiol, pode tratar. Atualmente, se você quiser botar só a título de informação, você pode colocar, por exemplo, você pode colocar aí o esclerose múltipla, câncer, alguns tipos de câncer, tá? Como exemplos de doenças que podem e são já com evidências extremamente fortes, quer dizer, não apenas com talvez ajude, não, evidências extremamente fortes nesse sentido. Tranquilo, galera? Então é muito importante isso daí. Então vamos lá. O que é canabidiol, pessoal? Acabei de falar sobre isso. Me diz aí. Canabidiol, ele é um princípio ativo da maconha. Um dos. Não é o único.
Você viu que eu coloquei que a maconha, a cannabis, ela tem mais de 60 tipos de princípios ativos diferentes. Então não é o único. Mas vamos ver o que é o canabidiol. 2 minutos e eu volto. Com gabarito, comentando a questão com vocês, gabaritando, discutindo. Até já. Vamos lá, galerinha. Falando do que é o canabidiol. Bom, eu falei a você que o canabidiol é o princípio ativo, um deles, né? Canabidiol, também conhecido como CBD. CBD, aqui, ó. Então, é um dos mais de 100 componentes da cannabis sativa. Ali naquela hora, pessoal, ele tinha colocado mais de 60 princípios ativos. E é realmente quantidade enorme. Então, é um deles. Tá? Dos mais de 100 componentes da cannabis sativa. Que é o nome científico da maconha. O nome biológico da planta, né? Esse composto é um dos mais estudados para fins medicinais. E nos Estados Unidos é usado como suplemento alimentar. Quer dizer, se você for parar um pouquinho para avaliar, né? Estados Unidos já está bem mais avançado aí, não está não, gente? Fala sério. Então é claro que a gente sabe que essa substância ela precisa ser estudada com mais tranquilidade, com mais calma. O negócio não é assim não. Não é só assim não. Não é chegar aqui e liberar não. É claro, a gente sabe disso. Mas a gente já tem aí outros países que fazem uso dessas substâncias. Então, por que não dar uma olhada com mais carinho, né não? Dar uma olhada com mais carinho para ver a possibilidade disso também ser usado aqui no Brasil, já que há evidências científicas sobre ela. Vamos para 3. De que forma a maconha medicinal age no tratamento das doenças? De que maneira? 2 minutos. E eu volto na sequência. Até já.
Muito bem, galera. Tá aí, questão de número 3. Vamos lá? Todos nós possuímos o sistema endocannabinoide, que pode desempenhar diferentes funções, regular processos fisiológicos e cognitivos, regular a sensação de dor, de humor, de memória e também mediar efeitos farmacológicos da cannabis. Veja, esse sistema ao qual ele se refere aqui é o sistema que tem relação com a absorção e a metabolização da substância, principalmente o canabinol. Beleza, o CBD, na verdade, não é o canabinol, canabidiol. Muito bem. Questão 4, penúltima de hoje. Quais são os benefícios do uso medicinal da maconha? Essa é simples. 2 minutinhos só e eu volto. Até já. Beleza, galera. Essa aqui é a nossa penúltima de hoje, rápida, né? A maconha é uma planta milenarmente utilizada para diminuir a ansiedade. Diz Eliane Nunes, o uso adulto da cannabis é usado para dor, melhorar o humor e hoje para prevenção. Por uma questão legal, é oferecido hoje em dia apenas o canabidiol. Mas a especialista afirma que o efeito comitiva, que une diversas substâncias da maconha, poderia trazer resultados medicinais ainda melhores. Vou te dar 1 minuto só para você copiar essa que é para casa e na volta eu encerro minha participação de hoje. Até já.
Infelizmente, galera, o nosso tempo encerrou. Tá aí o gabarito, você pode printar. E, infelizmente, nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O assunto foi bom, né? Foi bem legal. Gostei também. Forte abraço, fique com Deus. Semana que vem a gente se encontra, se Deus quiser. Tchau.